Você chorou, você pediu, tanto insistiu, precisando da resposta. Já não faz nenhum sentido a vida que estás vivendo, de fracasso e derrota, tão sozinho e sem sorte, na sombra do vale da morte, pensando até que é o fim. Mas Jesus, que muda a história, declarou tua vitória, só para te fazer feliz. O crente, quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece os montes. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Nada lhe aconteceu. Deus ouviu tuas orações. Mesmo quando anorava, por um filho ela clamava, e o Senhor o atendeu. Atendeu a Josué. Quando orou, o sol parou. Mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, vive no meio da gente. É o mesmo e não mudou. Glória a Jesus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Eu quero deixar para a nossa meditação neste dia um versículo bastante conhecido. Amém, irmão? Jeremias 1, glória a Deus. Foi esse que veio ao meu coração. Então, eu vou ler alguns versículos para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Que diz assim, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: que veres, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre minha palavra para cumprir. Glória a Deus. E aqui no 19 diz assim: e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. Palavras gloriosas do nosso Deus Jesus. Glória a Deus, porque o salmista aqui, talvez Deus tenha prometido algo para ele, e ele ali estava muitas vezes desacreditando naquilo que o Senhor, ele preparou, né, para você, que ele falou para você. E muitas vezes você espera e não vê nada acontecer. Glória a Deus. Mas neste dia, o Senhor fala para você que ele vela sobre a tua palavra. Glória a Deus. Ele vela, irmão, sobre a sua palavra. Porque o nosso Deus, ele é fiel para cumprir. Ele vai cumprir. Glória a Deus. O que ele te prometeu. Aleluia. O que ele te prometeu, ele vai cumprir. Porque o nosso Deus, ele é o Todo-Poderoso, Deus de Israel, que está conosco, que está comigo, que está com você, e fala neste dia que o que ele te prometeu, ele vai cumprir. Porque o nosso Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O nosso Deus, ele é fiel, todo poderoso. Glória a Deus. E muitas vezes, irmão, quando Deus, ele nos faz uma promessa, aparecem tantas coisas para querer desanimar, não é assim?
Agora, às vezes é uma enfermidade, às vezes é uma família no mundo das drogas, às vezes é você passando por algo que é impossível aos teus olhos, glória a Deus, mas eu quero falar para você neste dia, glória a Deus, que o nosso Deus é o Deus das causas impossíveis. Né? E aqui no 19 ele diz assim: e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Glória a Deus. Então eu quero dizer para você que o nosso Deus, ele vai te livrar. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre, porque o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, que está falando com você neste dia. Glória a Deus, não desanime. Louvado seja o nome do Senhor. Levanta a tua cabeça. Glória a Deus. Jesus, ele está contigo para te livrar, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Amém, meus irmãos? Jesus é grande. Glória a Deus. Confie. Não fique triste. Glória a Deus, né? Tem um corinho que diz assim, ó: tira essa tristeza do olhar. Você não tem motivos para se ficar. As lutas querem te desanimar. Você pode confiar. Deus vai agir. Tudo que ele te prometeu, ele vai cumprir. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Glória a Deus. O nosso Deus, irmão, ele é aquele que faz. É assim? Mas você pode dizer assim, mas a luta está tão grande, né? Chegou o final de ano, nada aconteceu, está do mesmo jeito. Aleluia. Mas os discípulos, irmão, quando ele estava dormindo, no meio do mar, aquela tempestade, glória a Deus, e Jesus, ele estava na polpa do barco, dormindo em uma almofada. Aleluia. E o mar ali, os discípulos, tudo desesperado, pensando que ia morrer. Mas ele não imaginou e nem pensou que Jesus está na polpa do barco. Então eu quero dizer para você hoje que teu barco não vai afundar não, nem o meu. Sabe por quê? Porque quem está conosco é o general de guerra, o Todo-Poderoso, aquele que não perde uma batalha. O nosso Deus, ele é grande. Ele é grande. Glória a Deus, eles foram despertar o mestre. Aleluia. E ali Jesus chamaram ele homem de pequena fé. Porque Jesus estava no barco. Mesmo que ele estivesse dormindo, mas ele está no barco. Ele está no barco da tua vida. Ele está no barco da minha vida, porque o nosso Deus, ele é grande, ele é fiel para fazer aquilo que eu e você não podem fazer. Se Jesus estava no barco, o barco não ia afundar, não. Mesmo ele dormindo, o barco não ia afundar. Glória a Jesus. Então descansa no Senhor. Deixa Deus trabalhar. Glória a Deus. Ele trabalha para aquele que nele espera. Ele é grande, ele é o Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o Deus das causas impossíveis. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. Então, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Glória a Deus. Se você soubesse, né? Quantas
ciladas o inimigo ele tem preparado para destruir a tua vida, para você parar na caminhada, para te deter, para você ficar oprimida, ficar com medo, sendo muitas vezes perseguida por alguém, perseguido. Mas eu quero falar para você neste dia que Jesus, o Deus de Israel, o Todo-Poderoso, ele vai chegar como grande como ele é e vai dar um fim. Vai chegar o dia que você vai olhar para trás. Este problema que você está enfrentando hoje, ele não vai estar mais. Porque o nosso Deus, ele é poderoso. O nosso Deus é o Deus de Israel, o Todo-Poderoso. Aquele que faz aquilo que eu e você não pode fazer. Então, alegra o teu coração neste dia. Glória a Deus, porque o nosso Deus, ele é fiel. Amém, meus irmãos? Jesus, ele é bom. Amém? Nada está perdido. A esperança para a árvore que for cortada, ela se renovará. O nosso Deus, ele é grande. Quem te chamou foi o Todo-Poderoso. A tua chamada não foi de homem, não. Nem se preocupe se alguém não te dá valor. Se preocupe, não. Muitas vezes a gente fica triste porque somos humanos, não é assim? Mas quem nos chamou foi o Todo-Poderoso, aquele que criou o céu e a terra. Tudo com uma só palavra. Então, se alguém, não é, julga você pela tua aparência, se alguém não te dá valor, mas Jesus te dá. Jesus te ama, então levanta a cabeça. Para que melhor do que o amor do nosso Senhor Jesus? É assim? Glória a Deus. O crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece os montes. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Nada lhe aconteceu. Deus ouviu tuas orações, mesmo quando Ana orava, por um filho ela clamava, e o Senhor o atendeu. Atendeu a Josué, quando orou o sol parou, mandou tocarem as trombetas, e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, vive no meio da gente, é o mesmo e não mudou. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele não mudou. Que veres, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira. Desviste bem, aleluia, porque eu velo pela minha palavra. Glória a Deus. E o que o Senhor Jesus te prometeu vai se cumprir. Irmão, nosso Deus, ele é tão grande. Ninguém pede o que Deus quer fazer na minha, na tua vida. Morre gente, se converte gente, se muda gente, mas o que Deus determinou será feito para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? E que Deus abençoe a cada um de vocês.